Bíblia na mão, vamos então à nossa mini formação. É preciso saber que grupos existiam no tempo de Jesus. É de fundamental importância para você entender o contexto histórico da época, saber quem eram os grupos do tempo de Jesus. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre isso. Enquanto eu tomo meu café com um bom chocolate suíço, você fica com a vinheta. Quando voltar, a gente já volta com o conteúdo. E antes de começar, peço mais uma vez, se inscreva no meu canal, Padre Bessa Oficial. Deixe o seu like se você gostou do material, daquilo que foi apresentado. Também compartilhe para que mais pessoas possam se inscrever e ter acesso a esse nosso material. Vamos ao vídeo dessa semana. Muito bem, então vamos lá. Você provavelmente escutou várias vezes no Evangelho falar de fariseus, saduceus, mestres da lei, doutores da lei, que eram pessoas que estavam ali sempre acompanhando Jesus. Claro que a maioria deles estavam ali para encontrar algum erro, alguma falha nas palavras de Jesus para persegui-lo, e é tanto que eles que se juntaram com os romanos para matar Jesus. Então é preciso saber que grupos eram esses. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar para você os grupos mais importantes do tempo de Jesus. O primeiro grupo, o grupo mais, digamos assim, mais forte, mais conhecido, é o grupo dos fariseus. Fariseu vem da palavra que às vezes separado. Os fariseus eram um grupo grande, eles tinham muita influência junto ao povo, e entre os fariseus e saduceus e mestres da lei, é o grupo mais próximo de Jesus. Lembrando que todos esses grupos formavam o Sinédrio que era um tribunal que tratava de questões religiosas. Foi o Sinédrio que condenou Jesus e depois encaminhou Jesus para Roma, no caso, para Pilatos. Então vamos lá, os fariseus eram muito ligados à lei de Moisés, mas também à tradição oral, porque é diferente dos saduceus. Os saduceus é mais ligados à lei de Moisés. Então os fariseus, eles eram ligados à lei de Moisés e à tradição oral, aquela que era passada de pai para filho na tradição judaica. Depois, como eu disse, era muito influente junto ao povo, acreditavam na ressurreição e nos anjos, o que diferencia também dos saduceus. Então, por acreditar na ressurreição, estavam mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos cristãos. E depois, frequentemente, você vai ver eles em debates, em diálogos com Jesus. O segundo grupo, também muito importante da época, é o grupo dos saduceus. Os saduceus era a elite sacerdotal, eram ligados ao templo de Jerusalém e era a elite, eles que comandavam tudo, que controlavam tudo. E Jesus incomodava porque Jesus, eles tinham controle de tudo, mas quando Jesus estava presente, a multidão seguia Jesus e as pessoas deixavam de escutar os saduceus para escutar a nosso Senhor. Isso incomodava muito. Depois, eles eram os grandes conservadores, aceitavam só a Torá escrita, não seguiam a tradição oral. E depois também não acreditavam na ressurreição e tinham muita proximidade com o poder romano, até para manter o poder, manter o controle do templo e o controle das pessoas, eles tinham muita ligação aos romanos. Depois nós temos os zelotes, perdão. Zelotes, o nome já vem de zelo. Era um grupo considerado um grupo revolucionário, que inclusive utilizavam de armas. Eles lutavam contra o domínio romano, não aceitavam de forma alguma o domínio romano em Israel. Defendiam a liberdade política de Israel, que tivesse tanto a liberdade religiosa quanto política. E eles, alguns discípulos de Jesus tinham ligação com esse grupo. Vamos lembrar que Simão, o Zelote, se tornou um discípulo. Então, nós temos aí os fariseus, saduceus
e os zelotes. Depois nós temos um grupo chamado essênios. Era um grupo importante também. Existia inclusive na época de Jesus a porta, entre as portas de Jerusalém existia a porta dos essênios, para você ver a importância. Mas eles viviam numa comunidade isolada. São religiosos que deixaram Jerusalém, resolveram morar numa cidade, num local reservado, no meio do deserto, para ter uma vida comunitária, uma vida, digamos, mais forte, no sentido de vida de oração, de penitência, e eles tinham também uma forte espera do Messias. Alguns defendem a ideia de que João Batista pertencia aos essênios, porque João Batista tinha alguns costumes, a forma como João Batista se vestia, como ele pregava, como ele se alimentava, tem muito a ver com os essênios. Depois nós temos o grupo dos herodianos. O grupo dos herodianos, o nome já diz, ligado a Herodes, é um grupo político que apoiava Herodes, apoiava Roma em tudo. Era um grupo sempre a favor de Roma. Eles tinham um interesse interesse de manter essa relação de poder com Roma, para até manter as questões religiosas, o respeito à religião e também para o interesse no poder. Então, eram os herodianos. Depois nós temos os doutores da lei, que pertenciam a saduceus, pertenciam a fariseus, eram pessoas que interpretavam a lei. Além de interpretar a lei, eles tinham como função principal, como missão, ensinar a lei. Então, como Jesus sempre retomava a lei e sempre deixava presente que ele veio para dar plenitude à lei, então muitas vezes entrava em choque com os doutores da lei, porque eles interpretavam a lei de uma forma diferente da forma como Jesus interpretava. E lembrando que Jesus é a nova lei, é a nova aliança, e para eles só existia a antiga lei, a antiga aliança. E depois nós temos o grupo dos discípulos de Jesus. Sim, era um grupo que seguia Jesus. Aí são pessoas de várias. Era o grupo de Jesus, discípulos de Jesus, era um grupo, não digo os apóstolos. Os apóstolos eram 12, mas discípulos eram vários que seguiam ali com Jesus, discípulos e também discípulas. Eles viviam essa proposta, essa nova fé, essa nova forma de falar com Deus, apresentada por Jesus, e eles anunciavam o reino de Deus. Então é mais ou menos, claro que existiam outros grupos também, mas é mais ou menos os principais são esses. Os fariseus, que eram muito ligados à lei de Moisés e às tradições orais. Os saduceus, que era a elite sacerdotal, que era ligada ao templo de Jerusalém. Os zelotes, que tinham um zelo pela lei e não aceitavam o domínio romano. Os essênios, que eram um grupo, uma comunidade que vivia afastada no deserto. Os herodianos, que era um grupo que apoiava totalmente Roma e apoiava Herodes. E o grupo dos discípulos, os doutores da lei, mestres da lei, que basicamente preservava a lei e ensinava a antiga lei. E os grupos dos discípulos de Jesus. Então era mais ou menos nesse contexto que nós vamos encontrar as narrações dos 4 evangelhos. Muito bem, assim terminamos mais uma mini informação. Todo sábado temos vídeo novo no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, @Padre Bessa Oficial. E siga também no meu Instagram, @Padre Bessa. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você, sobre a tua família, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem, no próximo vídeo.